E aí, todos aqui comeram, encheram barriguinha, né? Ninguém pensa de barriga vazia, né, gente? Fizeram network, vi ali que vocês estavam, você teve que tirar vocês quase à força lá de fora, né? O papo estava bom. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que agora tem um painel, tá? Com muito conteúdo. Tem um painel poderosíssimo para vocês agregarem mais ainda nessa tarde. Deixa eu agradecer mais uma vez a vocês a presença, tá? E dizer que nós estamos também podendo contar aqui com a presença do nosso secretário-geral. Agradecer aqui a presença do secretário-geral da Ajuda Comercial, que a Ajuda Comercial é uma grande parceira do Siscom, né? Nós estamos no nosso plantão lá, queria que você ficasse de pé, Jorginho. Foi o secretário-geral, a Ajuda Comercial, a sala de palmas do amigo. Só para vocês saberem, né, a Secretaria-Geral da Junta Comercial, ela é o coração da Junta, certo? A grande massa de problemas que a gente conhece, as exigências dos problemas, já é resolvido na Secretaria-Geral. Então é um setor muito importante, grande parceiro da Junta. O nosso plantão da Junta Comercial, eu conto muito mais, assim, 70% do trabalho que o plantão faz é contando com a ajuda da Secretaria-Geral, disponibiliza lá o Gabriel Voy, que me ajuda nessa atenção, e aí eu aproveito aqui para fazer esse agradecimento em público, tá certo? Pedir uma salva de palmas para a Secretaria-Geral e nosso secretário. Obrigado, secretário. Antes de iniciar o painel, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Alterdata, Bavini Ferreira, Nasajon, Kion, Servidor na Nuvem, SS Paris e o apoio da BSSP Centro Educacional. Vamos seguir então, né, com o conteúdo, que é isso que interessa. Então chamo ao palco, né, o professor José Miguel, consultor, palestrante, professor e empresário contábil da empresa Milan e Dio JMR Beauty. Beauty? Chique, hein? São 4, né? Tá vendo? Ele tem holdings, várias holdings, tenho certeza. Além de associado, né, também diretor aqui no Siscom, né? Isso aí. E o doutor Diogo Santesso, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Financeiro e Tributário e sócio fundador da Santesso e Campanário. Eles vão abordar o que dá certo e o que dá errado, cuidados necessários no trabalho com a holding. Professor, obrigada. Vamos receber uma salva de palmas, né, gente? Obrigado pela presença de vocês. Bem, bom dia. No momento que me convidaram para esse painel, que é um painel societário, eu solicitei a possibilidade de trazer alguém da linha do direito e que fosse alguém com renome no mercado. Eu não sei se a maioria de vocês, me parece que até somos conhecidos, mas eu não sei se a maioria de vocês conhece o Diogo Santesso, que é um nome muito antigo, apesar de ter essa carinha de bebê no mercado societário. Ele tem um currículo vasto, além de ser professor das maiores faculdades do país, de mais renome do país. Ele foi diretor do GDT e eu não vou ficar aqui falando do currículo dele, porque senão fica chato. Mas eu sou de uma época do mundo presencial e fico muito feliz quando eu venho encarar vocês no bom sentido e sinto o calor humano. A distância da tela, a distância do microfone da tela, ela está nos deixando cada vez mais frios, cada vez mais distantes, e nós não estamos sentindo. E eu fico extremamente alegre quando me convidam para um evento presencial ao qual eu posso estar aqui sem script, e por isso esse é o meu slide de hoje. Então passo a bola aqui para o Diogo, que é um grande amigo. Aliás, por que eu chamei o Diogo? Porque há cerca de 20 anos atrás nós fizemos a nossa primeira holding. E assim o é, a cada ano que passa, fizemos várias holdings. E eu gostaria de deixar, antes até de passar a bola para ele, um recado para vocês, dizer o seguinte: não há nada pior do que a escola da amargura.
quando você erra. O trauma é a única coisa que você não esquece. E ao longo do tempo a gente errou muito. Mas graças a Deus os erros foram pequenos e nos fizeram crescer cada vez mais. Os acertos foram infinitamente maiores. Então a nossa proposta hoje para vocês é um painel do mundo real. O mundo que aconteceu com a gente, aquele mundo que eu chamo de prática. A frase de Einstein famosa, não é? A diferença entre a prática e a teoria. A teoria é quando nós sabemos por que funciona. E a prática é quando a gente sabe colocar funcionando. Então o painel é para vocês nesse sentido. E passa a bola para o Diogo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui presentes. Obrigado a vocês pelo convite. É bom estar aqui, principalmente falando com o professor José Miguel, que eu considero um amigo, professor de inúmeras faculdades. Ele falou do meu currículo, não tem como não falar dele, né? Professor das maiores instituições de educação do país. E, além disso, nós trabalhamos muito juntos na diretoria do GDT, que, para aqueles que não sabem, é uma das maiores associações de direito tributário do país. Nós tivemos o prazer de ter longos debates lá sobre inúmeras matérias. E ele, como único contador, trazia sempre uma visão muito diferente da nossa, que é a jurídica. Uma visão muito mais apurada e detalhista até do que a nossa, que muitas vezes é subjetiva. Mas saindo um pouco disso, entrando no tema agora, que eu estou incumbido de falar aqui hoje, eu diria que esse tema, como você bem colocou, há 20 anos a gente fez a primeira holding, foram 21 e não 20, corrigido, e há 21 anos o empresariado do Brasil fala muito de dois temas. O primeiro deles é reforma tributária e o segundo é holding. Quanto à reforma tributária, o meu discurso é o mesmo, desde que eu era novo. O meu discurso até é baseado no que eu aprendi com o professor Edilhanda, que eu também tive o prazer de ter inúmeros contatos. Eu lembro quando era estagiário, o Edilhanda já virava e falava assim: meu filho, quando eu era novo, e para quem sabe quem é o Edilhanda, ele falava, quando eu era novo, já se falava de reforma tributária no país. Isso até hoje não ocorreu. O que significa que não vai ocorrer, porque não tem coalizão para isso. No máximo, nós teremos pequenos ajustes. E um dos ajustes que o professor Desgranda já fala há mais de 10 anos que vai ocorrer, eu estou aguardando, é a modificação da PIS e da COFINS. Então vocês olham, em matéria de reforma tributária, entra o governo, sai o governo, a gente tem inúmeras discussões. Esses dias eu estava lendo o Valor Econômico e a maior parte das pautas, das manchetes, é justamente sobre isso. Essa súplica. O empresário acha também que a reforma seria algo bom para ele, para beneficiar, que é outro aspecto totalmente equivocado. Então a gente sempre procura alertar em relação a isso. E o segundo tema que o empresário mais fala é sobre holding. A maioria quer saber mais sobre holding. E eu sempre começo falando, entenda, a holding não é uma ciência exata, não é um produto de prateleira. Eu não posso chegar simplesmente falar que eu vou te vender uma holding e vai ficar tudo certo. Quais são os motivos que levam o empresário a procurar uma holding? Qual é o burburinho que ele escuta por aí? Eu resumiria em 3. Proteção patrimonial. A atividade no Brasil, eu caracterizo como uma atividade de risco. Não tem como você ser empresário no Brasil sem você correr inúmeros riscos. Isso em qualquer segmento. Você tem empregado, você tem risco trabalhista. Para vocês que têm clientes, eu garanto que todos já sofreram penhoras em virtude de alguma reclamação trabalhista. Todo mundo já teve um problema trabalhista. Então, esse é um risco muito grande. O segundo, a própria atividade dele. A gente tem muitas empresas de engenharia no escritório, por exemplo. Dá um problema numa obra, como aconteceu outro dia, que o nosso sócio ficou noite sem dormir, porque um muro de uma construção desabou na casa de um milionário do lado. Gente, está um problema já. Isso vai gerar o quê? Vai gerar indenização. Indenização em quem? Face da empresa, face da pessoa física. Esse é o motivo que leva o empresário a correr atrás de quê? Proteção do meu patrimônio. Não é possível que o que eu construí na minha vida pode ser dilapidado por conta de um problema da minha empresa. Então, a maioria dos empresários que acabam buscando por conta de holding, ele vem com essa ideia de proteção. É um termo até antigo, que a gente nem menciona mais, é blindagem patrimonial, mas é um termo muito condenado, e que não é correto tecnicamente falando.
Em relação à proteção, o que a gente sempre coloca é a proteção patrimonial, ela é quase como uma blindagem de carro. Quanto maior, mais caro vai ser. E você tem vários níveis. Dentro de uma holding, o que a grande maioria faz, eu diria, 90% dos cenários dos empresários não é o de ter um offshore, de ter um trustee ou coisa do tipo. Ele vai abrir uma limitada, vai pegar alguma forma de jogar o patrimônio lá dentro, isso vai dar uma proteção para ele? Vai, mínimo, mas vai. É como se fosse um degrauzinho no aspecto de proteção. Então acho que aqui eu dei um resumo para vocês do primeiro ponto que faz com que os empresários mais procurem uma holding. Até porque eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar o tema, porque ele é muito vasto. Então o objetivo aqui é só a gente apresentar um resumo e despertar um pouco mais da curiosidade dos senhores. O segundo tema que mais leva os empresários a procurarem: sucessão patrimonial. Por quê? Porque ele ouviu falar que se ele colocar tudo dentro de uma empresa e ele venha a falecer, ou se ele quiser doar para um dos filhos, ele tem muito mais facilidade se utilizando de uma estrutura societária. E eu vou responder essa pergunta da mesma forma que a grande maioria dos questionamentos que me fazem relacionados à holding. Depende. Talvez essa seja a expressão que vocês mais vão me ouvir falando hoje. Depende. Por quê? Não necessariamente isso vai ser o melhor para ele. E aí é o que eu volto a falar. A holding não é um produto de prateleira. Você tem que entender as necessidades desse teu cliente, do empresário, para ver o que se adequa a ele, se valeria a pena ou não, e qual estrutura é melhor. A professora Manuela falou isso de forma brilhante aqui, exaltando muito, eu diria, os bilionários ou os milionários. Eles usam estruturas, muitas vezes, de offshore e trustee, que não é a realidade da maioria dos empresários no Brasil. Então, para fins de sucessão, a holding pode sim ser uma excelente alternativa para ele. Pode evitar vários problemas, mas ao mesmo tempo pode causar vários se ela não for bem executada. Terceiro ponto que faz com que o empresário procure muito uma holding: menor tributação. E isso é uma verdade absoluta? Também não. Casos comuns. Há um mês atrás, chegou um dentista no escritório e falou: doutor, eu queria fazer uma holding, e um contador me indicou, falou que você é especialista nisso. Eu tenho 2 consultórios de 300 mil reais aqui. Eu uso um e o outro eu alugo. Eu queria alugar pela pessoa jurídica, porque acho que eu vou gastar menos. É verdade isso? Não, não é verdade. Óbvio que não é verdade. Só que se você tem de puxa manutenção de uma pessoa jurídica, já vai ser mais do que você vai pagar de imposto de renda na física e nessa alocação. Só que é uma alocação de valor muito baixo. Não vale a pena você criar uma estrutura societária por conta disso. Então, para esse cliente, por exemplo, a questão da menor tributação não é uma realidade. A holding acaba sendo muito concorrente de mercado, e todos aqui certamente já passaram por isso. O cliente chega no escritório de vocês, sem ter noção do que é, porque ele ouviu alguém falando, e na verdade não é nada disso. Então, o estudo que se faz necessário toma nosso tempo. O nosso tempo, ele envolve um conhecimento adquirido em anos de profissão, que tem que ser cobrado. Por uma simples consulta dessa, obviamente a gente cobra. Como você colocou, são mais de 20 anos trabalhando com esse tema. Então, é justo que para atender, para falar para ele muitas vezes, o seu caso não é de holding, você não precisa disso. A gente tem que cobrar. Outro ponto também que gera muita discussão: holding pura ou holding mista, como a gente classifica tecnicamente falando. Para muitas pessoas, a holding mista é a melhor opção. O que é a holding pura, senhores? A holding pura nada mais é do que uma empresa que vai deter participação acionária de outras empresas. A holding patrimonial tem isso? Talvez. O ideal é que não tenha. O ideal é que você tenha isso separado. Por quê? Porque senão você pega os principais fatores, que é a proteção. Então vamos lá. Você tem uma holding pura. A holding pura nada mais é do que uma empresa que você detém participações de outras empresas. Então eu tenho aqui uma holding pura que é dona de uma empresa de engenharia, por exemplo, que eu citei há pouco. Se essa empresa de engenharia tem um problema, caiu um muro, caiu um prédio, desabou, matou 8 funcionários, ainda danificou o prédio ao lado. Isso implica em quê? Indenização, problema trabalhista. Isso vai em cima de quê? Uma empresa de engenharia. Quem é o dono da empresa de engenharia? É a holding.
Se eu tenho patrimônio dentro dessa holding, ou seja, deixou de ser uma holding pura e passou de apenas participação societária, passou a ser uma holding mista, exerce alguma outra atividade, eu deixei de proteger tudo que está ali. Porque se ela é sócia da empresa que tem um risco, qual a lógica de botar o patrimônio que pode ser afetado dentro dela? Esse é um erro muito comum que a gente vê no dia a dia. Eu brinco que, por um lado, eu adoro problema, né? Por ser advogado, e depois porque a gente vive de problema. Grande parte da receita do escritório acaba sendo de problema. Problemas como esse, de uma constituição que não é bem feita. Tem inúmeras empresas que pegam o atacadista. Vamos lá, quem aqui faz contabilidade para português ou espanhóis da antiga comerciante? A maioria tem o próprio imóvel dentro do negócio dele, dentro da mesma empresa. Ele tem lá o supermercado. Desculpa que eu estou um pouco gripado, lá em casa todo mundo gripado, então estou com a voz um pouco fanha e bem entupida aqui. Mas voltando no caso do empresário da antiga. Ele tem muitas vezes o imóvel, o comércio, dono, sendo do CNPJ, onde ele exerce atividade. Aí qual é o problema mais comum que a gente vê nesses comerciantes da antiga? Tributário. Nesses casos, esse pessoal, pelo menos que a gente vê, dificilmente tem reclamação trabalhista, quando tem pouca coisa, em relação com os funcionários, ele leva numa boa. Agora, tributário, todos têm passivo. Esse passivo, ele afeta o quê? Ele afeta quem é dono do imóvel. Quem é dono do imóvel? É a própria pessoa jurídica que exerce a atividade. Então o imóvel está protegido? Não, não está protegido. Aí ele vinha a falecer. Você vai transferir como? Se essa empresa não tem certidão, está cheia de dívida. Complicado. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui na minha colinha para lembrar alguns pontos também que eu separei aqui para falar com vocês. A holding mista. Está falando da holding pura, a holding mista, que acaba sendo uma holding que exerce atividades também. Ela tem essa desvantagem. A atividade que você exerce, ela pode muitas vezes gerar um passivo que vai prejudicar todo o ativo que está dentro da sua empresa. Então, você tem que analisar muito cada caso para ver o que seria o mais recomendável de você criar para esse cliente. E outra coisa, o custo de abertura. Isso a professora Manuela também abordou. O custo de abertura de uma holding e de manutenção, muitas vezes, não condiz com a ideia que esse cliente tem. E qual é o outro problema que a gente vê demais? O grupo familiar se junta, abre uma empresa, coloca todo o patrimônio lá dentro. Botou lá 8 imóveis, botou dinheiro aplicado, mas esqueceu de um detalhe: tem que fazer uma contabilidade idônea. Essa contabilidade não é feita. O que acontece? Essa empresa é fiscalizada. Ela é fiscalizada, ela é autuada. Ela tem obrigação acessória que não foi cumprida. Ou seja, aquela ideia que o empresário tinha de constituir uma holding para facilitar a vida dele, melhorar a gestão dos ativos dele, do patrimônio dele, acabou virando um problema. Então, nem sempre a holding é a melhor solução. E a resposta para quase todas as perguntas que me fazem em relação à holding é depende. Porque, como eu bem coloquei aqui, cada caso, gente, não é um produto de prateleira. Não acho que holding é uma coisa fácil. Você vai pegar um contrato social pela internet, vai simplesmente seguir o passo a passo aqui como o Google mostrou, os slides da professora Manuela, fazer aquilo e vai correr tudo bem. Porque não vai, isso vai dar problema. Quando der problema, muitas vezes vocês podem ter que acionar o seguro diante do patrocinador de evento. E essa é a realidade do dia a dia, é o que a gente mais vê. Então, dentro aqui da nossa experiência, eu queria passar alguns desses pontos de forma bem resumida, obviamente, e em seguida passar a palavra aqui para o professor José Miguel. Bem, o painel que a gente desenvolveu tem o título de que o seguinte: o que dá certo e o que dá errado, cuidados necessários no trabalho com holdings. Então, antes até de iniciar a minha fala, eu vou fazer uma provocação para o Diogo, para vocês verem a qualidade técnica dele. Posso? À vontade. Então, quando ele fala um, eu já sei que nunca é um. Não, ele mais de um. É umas 3, que eu anotei aqui tomando café. O primeiro, todos vocês já ouviram falar do ITBI. Foi comentado pela professora Manuela em relação à isenção do ITBI. Então, na integralização dos imóveis,
É sempre assim, Diogo? No ITBI realmente é sempre isento? Como é que eu falei que eu responderia a maior parte das perguntas para você? Exatamente. Alguns pontos têm que ser observados. Eu resumi em 2. Receita preponderante dessa empresa, vencida de atividade imobiliária, essa é uma das vedações. Porque o que a lei fala? Vai ficar em pé. Eu prefiro sempre falar em pé, é o hábito mais de sala de aula. Quando você integraliza capital em bens, a Constituição Federal estipula que não incidiria o ITBI nessa hipótese, salvo ser, você tem que olhar esses 2 pontos. Qual vai ser a receita preponderante dessa empresa? Vai ser imobiliária? Se for, incide ITBI. E o outro ponto, se você tem um objeto social, o que é muito comum, a gente já pegou vários casos assim também. O objeto social é administração de imóveis. Aí viraram para o empresário e falaram, não vai incidir ITBI não, vou fazer aqui a hold para você, coloquei o objeto administração de imóveis, e aí ele integraliza capital em bens, coloca lá 5 imóveis, qual o próximo passo você tem que fazer para não pagar isso, para conseguir efetivar esse registro? Você tem que pedir uma certidão de não incidência do ITBI na prefeitura da localidade. Quando você entra com esse pedido administrativo, você abre um processo para isso, não é uma coisa simples. Você abre esse processo, a prefeitura vem e fala o seguinte, não, no teu caso aqui, tua atividade preponderante, você está comprando e vendendo imóveis, está escrito aqui, o contrato social, teu KNAI. Óbvio que incide, você não tem isenção nenhuma. Inclusive, eu já estou te cobrando teu ITBI aqui. Vocês viram que é fácil, né? Molinho, arrumar a isenção do ITBI, como falam por aí. Inclusive, eu faço essas provocações porque a gente está consumindo muito na internet informações bizarras. E não é exatamente assim. Aí vem a segunda pergunta minha. Só complementando, falei só do primeiro aspecto, né, que é do objeto. O segundo, que também é muito comum, ainda que seu objeto não seja imobiliário. Ah, sim. Tá? Você tem um objeto, por exemplo, de holding de instituições não financeiras, que o empresariado adora falar que ele tem uma empresa que é holding mesmo. Que nada de holding, gente. Que nada de holding de instituições não financeiras. Olha que coisa legal, que nome bonito. Aí tem esse objeto, ele vai, integraliza, a prefeitura olha a princípio e fala, holding de instituições não financeiras, não é atividade imobiliária, estou aqui te dando sua certidão para você poder fazer o registro na RGI, porém está escrito aqui, sob condição resolutória de fiscalização posterior. O que acontece? Esse empresário está feliz da vida, passaram-se 4 anos, ele está tranquilo, de repente chega uma simples carta da prefeitura. Eu quero que você me apresente seu balanço dos últimos anos, desde a constituição da empresa, toda a sua declaração de receita e toda a sua escrita contábil. Aí esse empresário falou, tranquilo, não tive receita nenhuma de locação, os imóveis estão todos por fora, eu vou chegar lá e vou apresentar. Eu vou falar aqui de caso real, tá? Não é um não, eu tenho mais de 10 casos assim no escritório. O fiscal pega aquilo, olha, faz a seguinte pergunta, por escrito. Comprove o pagamento das despesas básicas desses imóveis, considerando que a empresa não possui capital para tanto. Como é que você pagou IPTU de 5 imóveis nos últimos 4 anos? Como é que você pagou o condomínio? Tem explicação para isso se você não fez uma contabilidade decente, boa? Se o empresário não fez no mínimo um empréstimo para poder arcar com esses custos? Não tem. O que o fiscal faz? Contabilidade inidônea. Dessa forma, não há como aferir se a atividade preponderante da empresa é imobiliária ou não, motivo pelo qual entendo ser cabível a cobrança do ITBI acrescido de multa. Multa de quanto? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de 60%. Então você pega aquele ITBI, que era de 3%, sobre o valor venal do imóvel, que esse é um outro ponto muito relevante, joga uma multa de 60% com a correção da prefeitura, que eu até hoje não consigo entender aquela correção, porque não é uma Selic, é um índice lá que Deus desceu na terra e falou, é esse, pronto. É absurdo aqui, é absurdo. Não existe rendimento melhor do que o da Prefeitura do Rio de Janeiro nesse aspecto. Mas o federal você tem lógica, que é a Selic, o estadual também, mas o estadual também agora já está com a Selic. O estadual também tem lá umas formas. Eles eram na imobiliária. Agora, aí esse cliente vira e fala assim, meu Deus, e agora? Eu estou numa multa aqui que vale
quase o valor do imóvel. Perdi um imóvel por conta disso. Um trabalho que não foi bem feito, gente. Às vezes o trabalho foi bem feito inicialmente, mas esse cliente não deu continuidade com uma coisa básica, que é o que eu falo para todos os meus clientes: dê importância e dê valor à contabilidade. Seriedade, né? Faltou seriedade do cliente em relação a isso. O cliente achou que era só botar os imóveis lá dentro e está tudo certo. Parou de pagar contador, não tinha declaração, não tinha cumprimento de obrigação acessória, nada disso. Deu problema? É muito comum, muito mais do que vocês imaginam. Então acho que eu respondi a tua pergunta inteira. Respondeu. Eu vou fazer perguntas provocativas, que se vocês acompanharem o Instagram, o YouTube, vocês vão ver um cara que se auto-intitula o maior vendedor de holding do país, vendendo um curso de holding, não sei se vocês já viram. Tá? Então eu vou fazer 3 perguntas que ele fala. Ok? A segunda pergunta que ele fala assim: é sempre melhor doar as cotas do que o imóvel. Qual a resposta? Vejam assim. Acompanhe. Eu vou ficar fraca Ok? nisso aí. Então, são perguntas recorrentes que estão correndo na internet e são perguntas comuns. A terceira pergunta: em caso de falecimento, é preciso fazer inventário? Deixa eu responder a segunda primeiro, aí a gente vai para a Vocês terceira. entenderam? Estou provocando. E a Babi escolhendo. Depende em relação ao quê? Doação de cotas ou doação de imóvel. Casos comuns, tá? A avó de uma determinada pessoa tem um imóvel que ela adquiriu em 2000 e esse imóvel tem um valor na época de R$100 de aquisição, porém esse imóvel hoje vale R$1 milhão. A gente está falando de uma diferença aí de quanto de valor de mercado para um valor de aquisição. Sendo que no imposto de renda dela, esse imóvel continua sempre em R$100 mil, não tem nenhuma benfeitoria, não teve nenhum ajuste, nada disso. Se ela for jogar esse valor dentro da empresa, ela vai integralizar pelo valor que ela declara, de R$100 mil. Tá? Então você vai ter dentro da empresa um imóvel que vale R$100 mil. Porém, se ela fizer uma doação desse imóvel para o neto, ela pode fazer doação com base no valor de mercado. Então vamos fazer uma conta bem rapidinho aqui para vocês entenderem como depende. Quando eu consigo doar esse imóvel para o neto a valor de mercado, eu vou pagar qual imposto? ITD. ITD no Rio de Janeiro é escalonado, de 4% até 8%. 1 milhão, salvo engano, está falando de 6%. 6% sobre R$900 mil. Vocês são contadores. Quanto é que está isso? 54 mil. Agora, se eu pegar e fizer uma doação dessas cotas, que tem um valor de R$100 mil para o meu neto, ele vai ter cotas de R$100 mil. Ele quer vender esse imóvel amanhã. Ele pode vender as cotas da empresa e receber o valor de mercado desse imóvel, caso na holding tenha só esse imóvel, tá? Ou ele pode, se eu fiz a doação para ele, vender direto para R$1 milhão. Porque o STF decidiu que se eu faço a doação, eu não pago ganho de capital. A partir do momento que eu estou doando por R$1 milhão, já tem sido um imposto sobre isso, um imposto de doação. Logo, o doador não precisa pagar o ganho de capital sobre isso. Agora, se ele herda um imóvel, se ele recebe um imóvel através de cotas de R$100 mil e ele vai vender esse imóvel amanhã, vai ter que entrar R$1 milhão na empresa. R$1 milhão na empresa, qual é a tributação disso? Se o imóvel tiver em estoque, é 6, alguma coisa. Se tiver um ativo imobilizado, capital social, você vai pagar de acordo com a sua opção tributária. Mas a gente pode arredondar isso aí para 11,33. Eu vou pagar 11,33 sobre R$1 milhão. E não os 5%, 6% sobre o valor da doação de R$1 milhão. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, por isso também depende. A terceira que eu te falei foi sobre o inventário. Inventário. Você inventariar cotas de uma empresa é sempre melhor do que você inventariar o bem? Depende. E eu vou falar de outro caso real aqui também. Tem uma cliente do escritório que ela herdou uma empresa de um tio. Esse tio não tinha herdeiros, só tinha 2 sobrinhos, ela e o irmão dela. E dentro dessa empresa tinha um imóvel também, um imóvel de valor expressivo.
que era equivalente ao capital social. Não tem problema nenhum. Só que, na hora de calcular o imposto sobre essa herança, o que a Secretaria Estadual de Fazenda pediu? Eu dou o balanço da empresa, para eu dar uma olhada, porque a advogada civil, que não tinha conhecimento disso, falou assim, não, pode ficar tranquilo, o imposto de doação aqui é só sobre o valor do capital social, você vai pagar só os 8%. Só que essa empresa não era uma holding simples, era uma holding mista. Ele exercia atividade, ele tinha outras receitas aí. E qual era o ponto que ninguém olhou até dar problema? Tinha uma reserva de lucros acumulada na casa de 8 milhões, que já tinha sido distribuído para ele, fazendo com que estava lá no balanço. O que a fiscalização fez? O valor dessa empresa não é o capital social, não. É o capital social mais essa reserva aqui. Então, além dos 8% sobre esse valor do capital social, eu entendo que tem que ser o seu balanço todo. O balanço todo inclui o valor do imóvel, está no capital, mais essa reserva de lucros aqui acumulada. Então você tem realmente o imóvel, ativo imobilizado, está aqui, esse imóvel vale 5 milhões, tem 8% disso, mas como você tem mais 8 de reserva, você está herdando 13 milhões. Então são 8% sobre 13 milhões. Ela ligou para o escritório, desesperada, quase infartando por conta disso. E tomou uma autuação. Agora está tentando reverter, explicando que ela teve o trabalho e o gasto de refazer todo escrito, pedir parecer de uma empresa de auditoria terceirizada, falando que aquele valor, na verdade, já tinha sido distribuído, mas não tinha sido efeito, não tinha sido levado a efeito perante a contabilidade da empresa, refez a escrita, baixou os 8 milhões de reserva e falou que a empresa realmente só tinha de capital social um imóvel e uma conta bancária com 5 mil reais. Que esse deve ser o microfone, só um minutinho, para repetir aqui. Por favor, não. Ocorreu um lapso. Ela tem vergonha, manda falar em pé. Ocorreu um lapso tanto do contador quanto do advogado, gente. Perfeitamente. O contador... Eu tive essa situação de um cliente que faleceu com Covid. Ele prestava serviços e retirava os valores e não nos comunicava. Ele faleceu. Aí cheguei para a sócia dele, que era uma sócia não administradora, e falei, olha, a situação da empresa é essa aqui. Esse dinheiro eu sei que ele não existe, só que ele não enviava a documentação para o escritório. Vocês têm que levantar tudo isso, vocês têm que pegar a casa dele, passar um pente fino, trazer todas as despesas, armar tudo para a gente poder fazer os lançamentos, apurar o resultado, ver os valores que ele retirava. A gente fez isso, mas a advogada, ela me pediu o documento. Eu falei, vai acontecer isso. Porque ia acontecer a mesma coisa com a companheira dele, que era assim, tinha um percentual, mas era companheira, e ia acontecer isso. E eu também já vi acontecer um colega. Então, é um lapso absurdo das duas partes. Com certeza. Obrigado pela O advogado, contribuição. na época, era um advogado civil. Obrigado pela contribuição. Estava fazendo inventário, não tinha a menor ideia, nunca tinha visto um balanço na vida, aquela vez falou que só viu um balanço. Não sei nada disso. Eu só peguei para a contabilidade, entreguei lá no setor de ICD da Cefaz e fiquei esperando emitir a guia. Eu achei que a guia fosse vir com base no valor de 5 milhões que era do imóvel, e não no valor de 13 milhões. Então, tem um desconhecimento também dela. Mas é só respondendo a sua pergunta, depende do cenário. Isso aí. Tem mais alguma? Não, seria isso. E agora, Marcelo quer falar? Marcelo tem uma pergunta. Quem? Uma. Eu queria saber que quando a empresa ela realmente tem essa atividade de aluguel, né, administração de imóveis próprios, e ela começa a adquirir imóveis com o dinheiro dela mesma, diretamente pela empresa, sem realizar sócio. Como que é esse tratamento desses imóveis pequenos? Eles têm que ser aumentado o capital? Como que vai ser tratado? Depende. Na realidade, Marcelo, tem até a ver um pouco com o que eu vou falar em relação a holdings pequenas. Acredito que a maioria de nós que está aqui está interessado em holdings um pouco menores, não holdings da família Graça Aranha, etc., like, que são holdings bilionárias, milionárias.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que o Brasil aderiu às normas internacionais de contabilidade, as quais trazem dentro das normativas 2.500 páginas, em que boa parte delas fala sobre as empresas relacionadas a investimentos e participações. Em momento algum, nem na normativa contábil, nem no direito, nós vamos ouvir essa palavra, holding. Isso é uma palavra inventada como bombril é palha de aço e caneta é bique. Ok? Então são empresas de participações e investimentos, as quais são utilizadas como testamento para fazer a sucessão. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que os contadores entendessem que quando vocês tiverem clientes com muito dinheiro que queiram investir em outras empresas, essa é a estrutura ideal. A participação e os investimentos aportados num CNPJ. Inclusive, a Lei Complementar 123, na sua última alteração, ela previu o investidor anjo. E o que é um investidor anjo, senhores? Nada mais é do que empresas de participação e investimentos aportando seus recursos ali dentro, aos quais podem ter retorno tributados sobre o ganho de capital auferido e, inclusive, podendo optar pela aquisição das cotas sobre metas que estão ali dentro. Isso está na Lei 123. Olha que maravilha! A última alteração nessa lei nos trouxe à voga também na interpretação da Secretaria da Receita Federal que o MEI, microempreendedor individual, nada mais é do que uma empresa inserida no Simples Nacional em regime especial ali dentro. Logo, o MEI também pode receber aportes nesse sentido. Entenderam? Então, a regra contábil, ela está um pouco, parece que esquecida de todos nós contadores, e nós estamos ligando o turbilhão da velocidade para o direito, porque realmente eu pedi a presença do Diogo aqui, porque eu não consigo entender como a gente poderia falar de holdings, participações, investimentos sem advogados, a qual ele trouxe 3 esferas aqui de mercado que eu estou até envergonhado de falar na frente deles. Mas eu vou tentar. A holding, na realidade, ela tem um cuidado tão grande que a normativa contábil já distanciou veículos de obras de arte. O que o Cristiano Ronaldo tem ao comprar um Jaguar é um veículo, porque paga imposto sobre veículos. Agora, quando você tem um veículo placa preta, como era no caso daquela família abastada que vendia vinhos em Itaipava, tinha 54 veículos de coleção, aquilo não é um veículo, aquilo é uma obra de arte. E assim tem que estar escriturado dentro da contabilidade. Então, nós temos que tomar cuidado em relação a isso. A Disney, ela tem uma holding bastante interessante, a qual ela aporta ali os filmes históricos como Charlie Chaplin. Qual é o valor? Ninguém sabe. Não tem valor. Agora, vocês vão tentar me provar que o filme do Charlie Chaplin está 100% amortizado? Não. É sem valor. É igual aquele comercial do cartão de crédito. Quanto vale um jantar? Aí ele vem, quanto vale um jantar à luz de vela? Aí ele para. Aí ele vem, quanto vale um jantar à luz de vela com a pessoa que você mais ama? Aí ele para. Aí ele fala, quanto vale um jantar à luz de vela com a pessoa que você mais ama no restaurante mais aprazível do planeta? Viram o jabá que eu fiz? As mulheres entenderam, né? Entenderam a questão? Então, pessoal, a holding, ela nada mais é do que exatamente essa essência. E a essência da holding na esfera contábil começa: para quê? Por quê? Quando? Então, as perguntas têm que ser respondidas no conjunto de uma análise que a gente é quase que um psicólogo, um analista. Eu me lembro que os trabalhos mais difíceis que eu fiz foram todos relacionados a famílias. Realmente, como a doutora Manuela falou, é mole fazer uma holding só de investidores. Todo mundo sabe o que quer e sabe a regra. A família é lindo, é belo, é fofa no porta-retrato. Papai que tinha dinheiro faleceu, a irmã quer exatamente o imóvel que o irmão está dormindo. O bicho começa a pegar. E aí, se você acha que é um caso de integralizar assim a regra, estar no estatuto ou no contrato social, aqui cabe a cada um e que ninguém pode vender porque é uma cláusula pétrea, porque papai decidiu assim, o bicho pega. Foi-se a holding
para as cucuias. Então a holding é exatamente o reflexo, para quem me acompanha, sabe que eu uso uma frase no âmbito tributário e patrimonial que é o seguinte: posso fazer? Posso, mas não devo. Então, entre poder e dever fazer há uma distância enorme. E a resposta, como o doutor Diogo disse, é subjetividade. É a destruição da família, a destruição da qualidade de vida, porque a partir do momento que a coisa der errado, vai dar errado eternamente, e um vai jogar na cara do outro eterno, e você que prestou serviços vai ser o feio. Só que você vai no seu sentido, perceber o seguinte: mas eles não me contaram tudo. Não, errado está você que não sabia montar. Porque se você não pega a família, senta na tua frente, faz exatamente como um médico de alta qualidade faz contigo, que é a tal da anamnese: doutor, estou com dor de cabeça. Ela não me larga. E ele pergunta: você nasceu de fórceps ou foi cesariana? Já ouviram isso? Aí começa lá no berço. E você na holding tem que fazer exatamente isso. Lá no berço, o que você realmente quer, o que a família quer, o que não sei o que quer. E o trabalho mais difícil que eu tive até hoje foi uma família de médicos, ao qual o patriarca fez uma riqueza incomensurável de 54 imóveis, eixo Leme-Leblon, segunda quadra da praia. Ele veio por intermédio de um curso que na época eu dava exatamente sobre essa matéria no Instituto Brasileiro de Formação de Executivos em Finanças, há muitos anos. E ele veio me procurar. E realmente aquele cara sutil, singelo, de 80 anos, falando assim: eu gostaria de conversar com o senhor. Ele me testou. Eu não estava entendendo, eu estava quase dando um chute nele, sabe? E aí que eu percebi: esse filho da mãe está me testando. E aí ele abriu na mesa o que ele tinha, os 54 imóveis, sendo 4 na Avenida Atlântica. E ele vira e fala assim: o senhor sabe, né, eu tenho 2 filhos. Eu estou com, na época, 79, faleceu com 88. Eu estou com 79 anos e eu tenho que começar a fazer a sucessão do meu patrimônio. Fiquei tranquilo. Se eu não fosse um cara que já tivesse levado tanta pancada na cara e tivesse entendido que a cada holding que eu fosse fazer, eu tirava o RGI completo, o histórico inteirinho de cada imóvel, que eu chegaria com ele, tiraria toda a relação patrimonial dele no cartório de registro de imóveis do CPF dele, descobrimos um imóvel dele em Santa Cruz. Se eu não tivesse essa experiência toda, tinha rasgado o dinheiro dele. E aí aconteceu uma desgraça. O filho mais novo dele, aos 32 anos de idade, infelizmente foi acometido de um câncer na próstata e durou 8 meses. E sobrou um só. Qual foi o maior problema, Miguel? O maior problema foi juntar a família, sentar na mesa. Que a família eram 4, pai, mãe e 2 filhos, juntar na mesa e explicar para ele, para o filho, que era médico, é médico, trabalhou igual um cachorro a vida inteira, falar assim: você trabalhou com teu pai te quis, você é podre de rico. E o filho não sabia. E aí você fica com raiva? Não. A questão mais pesada foi a seguinte: a mãe se esvai em choro, começa a chorar: mas meu filho que faleceu. E você não pode ter coração. Você é a razão. Há 2 formas de gerir e de prestar serviços: com o coração ou com a razão. Você tem que decidir qual é. Numa empresa igual a essa, coração vai acabar com a tua raça. Porque se você virar e apostar assim: ah, mas minha filha querida, você vai falar: sinto muito. 50% do patrimônio você pode despender do jeito que você quiser, rasgar, dar para amante, mas os outros 50% não. Você tem que entender disso. Você não entende de sucessão, você não entende da esfera patrimonial, não entra. Aí a outra questão é a seguinte: qual de vocês sabe montar uma clínica com equiparação hospitalar inteirinha num contrato social em todos os registros? Não sabe? Então você não vai saber montar uma holding. Porque o que eu acabei de falar é infinitamente mais fácil. São degraus da vida que você tem que passar. Você não passou? Então você não cumpriu a escala da escola da vida. Mas não vão pegar esse cliente? Claro que vai. Pega, mas faz com quem sabe. Porque o trauma é terrível. Você ouviu um cliente dizer na tua cara: você estragou a minha vida, ou estragou o patrimônio da minha família, é péssimo.
Então a holding, ela vem com essa questão, você tem que saber o momento, você tem que saber 3 questões básicas ligadas à ação consultiva, que é fato, causa e ação. Caramba, mas você está sendo pedagógico, você está distanciando do jeito que você é, sempre prático. Pessoal, qual é a causa que você quer com aquela holding? Não é você que vai ditar. Quem vai ditar é a família, o empresário. Ele que vai te dizer através dos fatos que você levantar, através da anamnese que você fizer, através da escola de vida que você tem. E por causa disso, a gente tem que entender que nem todo imóvel é estoque, nem todo imóvel é imobilizado. As regras brasileiras de contabilidade vigentes, que refletem as normas internacionais de contabilidade, já nos traduziram que quando o imóvel é para obter renda, sentar em cima e esperar a valorização, é propriedade para investimento. Tem um CPC, um Comitê de Pronunciamento Contábil inteirinho, de 250 páginas só sobre isso. Então tem 3 possibilidades de registro de uma holding, de um imóvel dentro de uma empresa de participações e investimentos, em uma holding familiar ou não. E assim o é nas empresas de grande porte que sentam em seus ativos imobilizados e querem que aquilo valorize para um dia eles obterem renda com a venda, independente se eles alugam ou não. Podem ler o CPC. Da mesma forma que eu falei com vocês sobre obras de arte, falo sobre propriedades para investimento, eu falo sobre uma questão muito complexa que tanto a doutora Manuela falou, quanto o doutor Diogo falou, que é a escrita contábil nos padrões das normas internacionais de contabilidade. Porque a Receita Federal vai atrás de você, não vai para te tributar a receita, vai para te tributar o quê? O patrimônio. A riqueza que foi constituída ali e não tem evidência clara da sua origem. Logo, se você não conhece ganhos de capital, você está na praia errada, amigo. Você tem que conhecer a tributação sobre ganhos de capital de uma forma ímpar. E aí você tem que entender várias questões que podem te levar a um erro sacramental. Se você está falando com uma família, por exemplo, de produtores rurais, fazenda, olha, toma muito cuidado. Porque a produção rural, com a legislação toda de amparo que lhe traz benefícios à torta e à direito, você colocar propriedades ali só se valer muito a pena. Beleza, então amadurece esse assunto, vou amadurecer com vocês. Existem cavalos que valem mais do que nós juntos. Não é? Também são considerados propriedades, também são considerados quase que uma obra de arte. E aí a minha pergunta toda é o seguinte: vou tributar uma PJ? Não, cara, na pessoa física tem a trava dos 20. O que é a trava dos 20? Não sabe, então aprenda a atividade rural. A trava dos 20 limita a 20% da tributação sobre a receita bruta. Você escolhe. É mais ou menos dizer o seguinte: na atividade rural você tem o lucro real e o lucro presumido ao mesmo tempo, podendo optar. Então, cuidado. Da mesma maneira, existem questões que a holding é magnífica, mas poucos falam. Obras de arte e joias. Vovó morreu. A probabilidade de algum safadinho da família entrar lá e roubar joias da vovó não é grande? É. Por isso, saibam que as obras de arte da vovó têm que estar todas num item que eu falo que, se vocês não sabem lidar, vocês estão no mercado errado. Declaração de imposto de renda da pessoa física. As joias da vovó, aquele carro de placa preta, o manga larga, todos têm que estar na página de bens da pessoa física antes dela sucumbir, antes dela ir visitar Jesus. Porque se não tiver, vocês estão montando uma holding capenga. Entenderam? A decisão da holding vem na pessoa física, nos casos mais comuns que nós já trabalhamos. Então, assim, eu não queria me alongar muito e dizer o seguinte: a holding, o próprio nome já diz na tradução, é uma empresa de gestão. Então, padrão contábil, alta qualidade.
Aonde a Receita ataca? Ganhos de capital, tributação sobre erros contábeis. Não tem receita. Então a Receita Federal vai detonar a tributação sobre ativos e passivos. Logo, contabilidade xing-ling, nem pensar. Quanto custa? Eu queria um orçamento para contabilidade na arroz. Quanto é? Um salário mínimo. Olha só. Se você acha que você vai fazer uma contabilidade, uma empresa patrimonial com milhões, milhões e milhões de reais ali dentro, você tem que repensar no teu mercado. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para repensar no nosso mercado. Na pesquisa de Harvard, não é segredo para ninguém, das 100 profissões que vão deixar de existir, no padrão atual, uma delas está a nossa. Em 100% de certeza. Em 100% de certeza o quê? A contabilidade vai deixar de existir? Jamais. A intelectualidade contábil vai continuar existindo exatamente como eu passei aqui, tentei passar para vocês. Vou pegar a frase da doutora Manuela e do Diogo. É impossível esgotar o assunto aqui. Seria sádico meu tentar isso. Mas a contabilidade intelectual ela vai continuar existindo. O que vai deixar de existir? Débito e crédito. Apuração tributária. Ah, na boa. Boa. Sinceramente, quer debitar qualquer mercadoria acreditar? KNAI, CEFOP, NCM. Todos os débitos e créditos estão ali. E o histórico? Puxa da descrição do item. Está feito o lançamento contábil de débito e crédito. Ou estou errado? E assim o é nos documentos. Em 2017, alguns de vocês devem ter estado, talvez, no evento do Conte em Rio de Três Rios, lembra? Foi um dos mais cheios, né? Tinha lá 700 pessoas. Eu fiz uma palestra 100% técnica. Aqueles que me acompanham sabem que eu não gosto de fazer rir. Meu negócio é técnica. E eu fiz uma palestra de planejamento tributário estratégico da pessoa jurídica. Depois me convidaram para um painel e eu falei que eu tinha recebido a visita de um nerdzinho que tinha me apresentado um software em que eu tirava a fotografia de qualquer documento que estivesse parametrizado ali e ele transformava aquele PDF em TXT e depois, através, eu dando meia hora para ele, ele fazia qualquer lançamento contábil. Teve um rapaz na plateia que falou assim, para o Jorge do Monte Líbano de Niterói, falou assim, e esse cara é um contador de história. Falou assim, e o Jorge, que é grande amigo nosso, virou para ele e falou assim, olha só, cara, eu acho que você não sabe não, com quem você está falando, essa galera daqui é tudo contador raiz. E aquilo me impressionou. 8 meses depois, esse garoto foi viver na Califórnia. E hoje, quem não converte PDF em TXT e faz qualquer lançamento contábil? O contador de história é aquele que vem a vocês sem conseguir provar para vocês a efetividade dos fatos comprovados no mundo dos humanos ao qual ele participou. Não é nenhum de nós três, e nem pessoas que frequentam o SESCOM. Por isso, um alerta para cada um de vocês. Esse mundo que estão vendendo não é bem assim. É um mundo promissor, muito promissor, mas desde que você faça como nós fizemos. Dormir é supérfluo, enquanto você precisa aprender e trabalhar. Você tem 15 segundos para prender a atenção de um cliente. Mais do que isso, ele não tem mais paciência para você. E você respeite cabelos brancos. E o que é que são cabelos brancos? É a galera que está no mercado há muito tempo. Eles parecem que são bobos, mas não são. Eles podem não acessar o YouTube, que nem os mais jovens. Eles podem não mexer em celular, que nem os mais jovens. Mas eles têm uma coisa que ninguém pode esquecer. Se chama escola da vida. E eu queria deixar por fim o recado que é o seguinte. Aonde você chegou, Miguel, qual foi o pilar? Os erros. Não foram os acertos. Porque a maioria dos meus erros vieram de uma consciência de estudo e uma consciência de acertar depois do erro. Era isso que a gente tinha para hoje. Obrigado. Zé,
de encerrar aqui, eu queria fazer, eu queria fechar algumas perguntas para mim, queria tomar a liberdade de fazer as duas para ele, pode ser? Lógico, eu quero agradecer os cabelos brancos. Eu acho que sou o líder do cabelo branco. Se sentiu representado. Não, ele falou para mim, eu tenho certeza disso. Um amigo. Miguel, uma outra questão muito comum na prática do dia a dia de holding são contadores perguntarem coisas que eu vou transferir para você agora. A primeira é, pode estar no Simples? Uma empresa que funcione como holding? E a segunda também é isso. Tem essa pergunta. E a segunda relacionada a isso é, se tiver um Simples, tiver sua receita de locação, pode? Pessoal, olha só, eu vou responder a pergunta do Diogo, que eu sei que ela chega a ser hilária, né, diante de tudo que a gente falou aqui. E aquela questão entre poder e dever a uma distância enorme. Antes do anexo 5º, a maioria de vocês lembra que o Simples Nacional tinha limitações, não lembra? Proibições. A holding era uma delas. Atividades. E eu falava o seguinte, nós conseguimos colocar qualquer empresa no Simples. Era mentira ou verdade? Mesmo empresas de saúde que não podiam estar no Simples. A gente colocava. E aí? Tá barato. O que caiu, fiquem tranquilos. Não é o POF. Então, Diogo, eu vou responder de acordo com o que eu faria. Eu jamais colocaria. Tá? Ok? Eu jamais colocaria e, além disso, vou contar 2 casos singelos, rápidos para vocês. Já que todo mundo contou caso. Eu vou contar um caso agora de uma família abastada que tem vários terrenos ali na região de Vargem Grande, muito antigos. E por acaso é teu cliente também. Por acaso. Você vai rir as gargalhadas depois que eu te contar isso. Essa pessoa foi um dos maiores empresários do setor que ele atuava na década de 90. A empresa a qual ele prestava serviços foi vendida para o maior grupo empresarial do universo do setor que ele atuava. Então ele tinha 300 caminhões. Um belo dia ele estava rico, outro dia cortaram o contrato com ele, simplesmente deram uma indenização e ele ficou conversando com 300 caminhões. O que eu vou fazer com 300 caminhões? Meu caminhão, tudo bem com você? Então ele ficou doidão. Dentro dessa empresa, os sócios tinham um sonho que era construir uma sede própria. Lá em Vargem Grande, compraram uma porrada de terreno, vocês não têm noção. É tipo assim uma cidade. O sócio mais velho faleceu com 82 anos, há uns 10 anos atrás, e eles foram tocando a vida. Então ele um belo dia vira para um escritório e fala assim, eu quero encerrar essa atividade. Escritório, tranquilo. Encerrou. E o CNPJ foi extinto. Só teve um probleminha. Qual é o probleminha? Os terrenos estavam dentro da empresa. E agora, gente? Esse é um problema. Um outro problema muito conhecido de todos vocês, uma das maiores empresas de alimentação do mundo, grande, Frangos, que tinha holding, né, e estava com um passivo tributário gigante, e aí dizem que as ações são impenhoráveis, não é isso? O que é que aconteceu com essa empresa? O que é que o juiz mandou? Ok, vamos continuar. Recentemente tivemos um problema muito grande com uma empresa imobiliária e uma que já tinha integralizado os imóveis ali dentro da holding e só estava o pai que ia fazer, você também conhece, que ia fazer uma transferência, não foi feita por nós nem por você, foi pelo advogado atual dele. Olha só o que o cara fez. Montou uma holding, botou os imóveis só com o patriarca ali dentro, não botou os filhos. Quem é o administrador? O pai morreu. E agora? Entenderam? E agora o que se faz? E até conseguir resolver o cacau todo, a grana da empresa fica onde? Adivinha? O banco permitiu movimentar a conta? Não.
Entenderam, pessoal? Então não é coisa para amador, não é coisa para, assim, estuda bastante, vocês conseguem chegar lá, vocês vão ter um mercado de ouro na mão, vocês vão conseguir brilhar, ganhar honorários muito acima do que o mercado, mas o que eu gostaria de deixar para vocês é esse recado prático, né? Tentar trazer para vocês essa visão do dia a dia. Finalizaram? Já? Eu tô aqui até sem... Ele foi bonzinho na resposta, só fez. Eu tô até sem ar aqui, com tanto conhecimento, tanta... Né? Doutor, você está precisando ir por compromissos pessoais, né? Ainda dá para... Dá para esticar mais um pouquinho. Eu queria convidar também a Manuela para ficar aqui, ó. Eu acho que ele pode ficar aí, porque aí se tiverem algumas perguntas ainda, consegue trazer outra poltrona, Carlão, lá pra gente? Cadeira? Bota aí então. Não, já tá. Então assim, aproveita a oportunidade, vocês têm mais 10 minutinhos para fazerem as perguntas da vida de vocês, hein? Obrigada, Manu. Alguma pergunta? Eu queria só fazer uma pergunta antes. Sim. Depois eu vou passar lá para ela. Martinelli, quando você perguntou para a Manuela, eu fiquei até com medo. Pega leve, senão lá embaixo a gente vai falar. Não, mas deputado Guilherme, você me perdoe, a minha ignorância jurídica é tão grande nesse aspecto, eu queria pedir perdão pela pergunta, só entenderzinho, eu estava aqui conversando com a minha amiga aqui, assim, holding é uma empresa, aí as pessoas que estão dentro da holding são caracterizados sócios, não é isso? Beleza. Qual a diferença da holding para um testamento? Eu sou um senhor de idade, quero deixar um testamento já previamente escrito, quem vai ficar com quem, o meu patrimônio e tudo. A diferença, perdão, viu, se a pergunta não tem nada dentro do aspecto, é porque por um acaso é uma curiosidade aqui na mente. Eu diria que o testamento é simplesmente um instrumento público, enquanto a holding é uma empresa. A diferença basicamente é essa. O que isso implica? De gastos diferentes. O testamento você vai ter que elaborar uma manutenção mensal, tem necessidade de contador, está tudo disposto nesse momento testamentário. Na empresa, na holding no caso, você vai ter que ter um administrador, vai ter todo um cuidado que é muito maior do que com o testamento. E aí, como você falou que você é advogado e você vive dos problemas alheios, eu te pergunto assim, com toda honestidade, você hoje... Calma, não vive só de problemas. Você hoje chegou aos seus 90 anos de idade, um belíssimo patrimônio. Você constituiria uma holding ou deixaria um testamento? Eu já tenho holding. Então acho que eu já respondi a sua pergunta. Te humilhou. Eu tenho que até que alterar, porque eu estou com um filho de 5 meses, um bebê, então... Eu acho que até para complementar, o testamento ele te dá abertura aí de ter que passar por todo o inventário, né? Toda a dor de cabeça de inventário para quem quer ficar, né? Talvez seja. Então a holding ela já consegue construir toda essa estratégia por trás de sucessão melhor do que o próprio testamento. E assim, no Brasil o testamento ele é mais contestado. Você pode ter a contestação desse testamento mais fácil do que toda a estratégia por trás da holding. Me corrija se eu estiver errada, por favor. Bom, porque eu já tive até situações desse estilo, né? Por exemplo, tem cliente no testamento agora que um filho fora do casamento não estava e não foi possível seguir o testamento. Então, porque ele não quis fazer uma holding também, tem toda essa problemática por trás. Né? Eu acho assim, a holding ela é primordial, eu faria holding também nesse caso. Entendi. Martinelli. A ação acaba acontecendo em ambos os aspectos. Tanto a holding, a gente já viu algumas contestações, que acaba sempre com algum acordo, porque é um litígio que engessa tanto. E um advogado mais experiente, ele vai pedir o quê? O bloqueio do patrimônio, o bloqueio de conta bancária. Então, a partir do momento que você tem os herdeiros legítimos com conta bancária, isso a gente pegou no caso famoso que ficou na Barra do Tijuca há pouco tempo, os herdeiros sem poder disponibilizar os bens e quem vai puxar a casa inunda, o barco, etc. Todos dentro da empresa. Enquanto você tinha um herdeiro não legítimo pleiteando a questão e acabou que fez um acordo
toma aqui alguns milhões para você, para resolver a história, e justamente você acaba correndo nesse mesmo risco. Eu, particularmente, pela facilidade, a holding, como a professora bem colocou, a gente tem a facilidade de incluir uma sucessão automática, sem necessidade de voluntário, você não envolve advogado. O advogado é mal necessário, mas ninguém gosta de gastar com advogado, e se você puder evitar, eu acho que é um bom caminho. Existem hoje, como eu falei com vocês, a gente tem que estudar os casos. Existem instrumentos hoje extremamente modernos para fazer a sucessão do patrimônio. Um deles é se você tem dinheiro, recursos financeiros, e o que eu diria para você é o seguinte: se você está no fim da vida, está querendo fazer a transferência do seu patrimônio, não faça uma holding, faça um VGBR. Vai morrer, o dinheiro vai para o teu herdeiro. 0,800 de tributação. E o segundo, em termos patrimoniais, até que eu estava conversando com o doutor Diogo, que... Sim, mas é rápido, assim, puf. E a outra é a questão de instrumentos mais modernos, principalmente internacionais, que é o seguro. O seguro que assegura um patrimônio. E eu estava conversando com o Diogo, se você tem uma Ferrari na brincadeira dos carros que a gente falou, você faz um seguro da Ferrari com um prêmio ali, que se você cumprir, aquele carro vai para você, vai para o herdeiro, etc. Então, existem vários instrumentos hoje que não são excludentes da necessidade de uma holding, mas têm que ser avaliados. Então, a história de cada bem, ela tem que ser individual, e é aquilo que eu falei: por quê, para quê, como, ok? Você fala no caso de seguros resgatáveis, não? Não, é seguros que eles chamam de conversíveis. Obrigado, viu? Obrigado, Ju. Obrigado, ela. Tem uma pergunta aqui atrás. O professor José Miguel. Muito se falou aqui dos bilionários, vamos falar dos menos milionários. Tem algum valor sugestivo que você propõe para se montar uma holding, para se pensar numa holding? Eu não falo sobre valores, tá? Porque valor parece que não, mas não é uma coisa objetiva, uma coisa subjetiva, perfeito? O que acontece no grau da subjetividade de hoje? Vamos imaginar que você tem uma fórmula de algo maravilhoso que tenha custado muito pouco, e que você sabe que se você acertar, aquilo dali vai te fazer ficar rico. Aí eu te diria: gasta uma graninha, transfere para uma empresa, que você vai vender essa empresa mais fácil do que vender a fórmula. O registro fica mais fácil, e assim sucessivamente. Então, a natureza do porquê é que é o mais importante. Se a gente for falar só sobre a materialidade, a gente vai estabelecer a ligação da holding somente com bens patrimoniais físicos com um valor mensurável de forma fácil. Então a gente está transformando a holding em uma empresa imobiliária, coisa que ela não é somente, entendeu? Então assim, a holding ela também existe para fazer grandes negociações. Então vamos imaginar que você tenha uma startup, perfeito? Existe um fundo que quer aquela empresa. Só que se ela for adquirir dos sócios, ela vai ter problemas. Vários. Por quê? Porque se ela for adquirir dos sócios, não necessariamente os sócios podem picar a mula dali, e eles é que tem o segredo de tocar aquele negócio. Então o que é que eu faço? Eu abro uma empresa em conjunto com os dois, eu crio a regrativa toda no estatuto ou no contrato social, inclusive com cláusulas de penalidade, e faço a transação da migração temporal daquilo em 3 anos, 4 anos, 5 anos, através de metas pré-definidas dentro de uma holding. Entendeu? Então assim, essa tua pergunta para mim eu não sei responder. Eu vou até usar uma frase filosófica de um amigo meu que diz: depende. Depende muito, só complementando, falando da intangibilidade, né? Quando a gente fala do teor da marca, quando a gente quer proteger a marca, muitas vezes isso acontece, por exemplo, às vezes em pequenos negócios que tem uma marca muito forte de mercado, mas tem um gerenciamento muito ruim
e acaba que esse negócio entra em um colapso geral de litígio, por exemplo. Só que a marca é excelente e é uma marca que pode ser vendida inclusive para salvar até a própria família. Então, normalmente a hold, nesse caso, vem para a proteção de isolamento da marca, né, para que possa justamente aquela marca ser vendida numa estratégia tributária. Então, nesse momento, quando a gente trata de intangibilidade, a gente não tem valor, né? O intangível, ele é mais difícil da gente agregar valor. Então, não existe um valor assim, neste caso, existe a intenção, como o Miguel falou, porque isso é muito importante para a gente. Qual a intenção? O que eu tenho de risco nesse momento? O que essa família quer? O que tem por trás do ativo? Não é só sobre mensuração, é sobre a razão por trás. Então, eu tive um cliente, trazendo um exemplo, que era um negócio pequeno, mas a marca era muito importante. Era uma marca de restaurante, que ele conseguiu quebrar todo o negócio de forma administrativa, mas a marca dele ele foi comprada por uma empresa que compra distress, que é empresas que estão em caos. Então, eu separei a marca dele para ele conseguir receber esse dinheiro limpo, porque, inclusive, a empresa estava sofrendo bloqueio. Então, como que ele ia receber esse dinheiro até para ele negociar isso, todo o problema que ele gerou? Então, muitas vezes, isso vem também através dessas negociações. Pequenos negócios empreendedores que, às vezes, iniciam e não conseguem rodar ou pivotar o negócio de uma forma inteligente, acaba trazendo grandes litígios. E, nesses casos, a gente pega a parte boa da empresa e separa. E aí, a holding serve para isso. Só complementando. Senhores, só fazer um adendo aqui. Tudo depende do quê? Da capacidade financeira do seu cliente em contrapartida com o que ele precisa. Então você tem que oferecer para ele, dentro da necessidade dele, o que ele precisa com o que ele consiga pagar. O melhor dos mundos, que é o que a maioria dos ricos fazem, e muitos dos senhores aqui devem saber, o STF decidiu no ano passado que não cabe imposto ITB sobre heranças recebidas no exterior, sobre doações recebidas no exterior. Então, a partir desse momento, e antes até, você já tinha as grandes famílias do país, eu posso dizer, já fazem toda a sucessão lá fora, ou por doação, que é um adiantamento da legítima e indevida, ou deixa para a herança mesmo e depois que morrer transfere. A empresa lá fora que acaba sendo detentora do patrimônio aqui. Agora, olha o custo disso. Você tem como oferecer isso para um empresário médio? Para um cara que tem 8, 10 restaurantes aqui, tem meia dúzia de lojas aqui no comércio? Não, é um custo muito alto para ele. Então, esse é o mundo ideal? Não, em virtude da capacidade financeira dele. Então, como que eu falo sempre? Depende. É cada caso. Você tem que estudar cada caso. Não é um produto de prateleira. Hold depende do que o cliente precisa e do que ele consegue pagar. Fazer uma pergunta de uma curiosidade aos professores, né? Aos dois aí, que logo no início vocês comentaram que vocês têm uma holding. Qual é a atividade? Depende. Não, nessa pergunta não cabe depende. Olha só, eu posso te falar o seguinte, eu tenho uma holding mista, tá? Não é atividade só de participação, ela tem como objeto também uma prestação de serviços, até para poder oferir receitas. O Diogo tem bilhões de euros. A pergunta foi para todo mundo? Pode responder, mano. Eu tenho duas, uma fora do Brasil e uma no Brasil. Eu sou o mais pobre. Eu não tenho holding, eu não tenho nada. Vocês estão vendo o cara sem nada. Eu não tenho cartão de crédito, não existe. Mas meus filhos e minha mulher têm. Mas assim que é bom, que não dá dor de cabeça depois, né? Não tem nem o que passar. Nem a dívida. Se vocês forem ver, eu não tenho carro, eu não tenho casa. Eu sou igual aquele papel do Josué. Eu não existo. Ninguém sabe que eu sou. O professor Miguel, né, começou com o Instagram, provocando isso, né? E o que acontece? Isso não é uma tendência
porque começou a se falar que talvez iria uma tributação em cima da herança. Esse é um ponto assim, que é interessante, né? Porque as pessoas começaram a tomar umas certas precauções no intuito de se defender. Nem todos podem fazer esse tipo de coisa, né? Existe uma probabilidade grande de acontecer isso, já que mudou a política, ou não? Desculpa, seu nome? Sou seu xará, detalhe, Júlio Miguel. Júlio Miguel. Então, São Miguel vai nos proteger da resposta que eu vou te dar. Vamos imaginar o seguinte cenário, que você viva num planeta, num país, em que esse país tenha um determinado local, e esse local tem as pessoas mais ricas do país ali dentro. Aí vem o jornal de maior tiragem do país em 2021 e faz uma pesquisa baseada na Secretaria da Receita Federal, na fonte estatística, no banco de dados estatísticos da Secretaria da Receita Federal, é real, e edita e solta uma reportagem sobre as pessoas mais ricas do país, as 20 profissões mais ricas do país. Vamos só imaginar. Vocês podem procurar na internet, mas imagina. É que a gente aqui não deve citar nomes. E aí essa reportagem, Miguel, sai. E sai da seguinte forma: das 20 profissões mais ricas do país, 18 são da esfera pública. Pode procurar. 2 não são. E aí, um fato curioso, é que essas 18 da esfera pública, que são 40% das pessoas mais ricas do Brasil, está lá, segundo a Secretaria da Receita Federal, moram em sua grande maioria num local só. Imagine que local é. Pensaram? Ok. Então, enquanto esse cenário for assim, na boa, pula de alegria que jamais vão tributar as grandes fortunas. Entendeu a parada? Funciona assim, ou estou errado. Porque existe uma frase, acho que é atribuída a Luís XIV, Luís XV, que é o seguinte: a lei é para todos, mas os amigos tudo podem. Entendeu? Então, assim, a gente... Para entender o cenário futuro, a gente tem que olhar o cenário da onde é o reflexo da onde a gente vive. Esse é o meu posicionamento. Então, sinceramente, cara, se sair tributação sobre grandes fortunas, a primeira coisa que eu vou perguntar para eles é: o que é grande fortuna? Depende. Depende de Diogo, filósofo. Né? Porque assim, a maior fortuna que a gente tem é família, é amigos, nós somos normais. Mas as pessoas cismam que grandes fortunas são bens patrimoniais. Mas quando a gente analisa que Bill Gates tem a casa dele lá e tal, mas patrimonialmente o que ele tem são ações da Microsoft, aí a gente começa a entender que o mundo sobre as grandes fortunas está meio deturpado. Entendeu? Porque, como o Diogo disse, as holdings têm que ser avaliadas pelo valor presente delas, entendeu? E aí as cotas estão ali e eu sou rico, porque eu sou o dono de uma holding, entendeu? Tem milhões, bilhões, trilhões e vai ser tributado. Então, não acredito. Está respondido. Só mais uma pergunta para a gente finalizar com a nossa amiga que já tinha levantado o braço. Boa tarde. Professor, confesso que estou aqui hoje por causa de um cliente específico, que há 2 semanas atrás me ligou, estava em São Paulo, e me ligou e falou: Vanessa, eu queria saber como é que faz para abrir uma holding, porque todo mundo está fazendo isso, e eu quero fazer também, e não pago imposto nenhum. Bom, eu confesso que eu não domino, porque eu não... Isso foi rios do Instagram. Eu não trabalho com holding, mas vou procurar saber. E entrando no Instagram, na Vocês.com, vimos, eu e minha sócia vimos o fórum, vamos lá saber o que é a holding para poder orientar esse cliente. E depois de tudo que escutamos aqui, dizer para ele que isso não é assim, né? Não é uma moda. E eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele é médico. E ele disse que os amigos dele estão fazendo isso. Né? E ele tem até um patrimônio fácil, um postinho da pessoa física dele, ele tem um patrimônio considerável, ele tem um valor considerável também. Mas o que eu queria perguntar para vocês é assim, um cliente louco que chega pra gente e fala isso,
que a gente fala para ele? Depende. Eu gosto de responder maluco. Eu gosto de responder maluco. Vou responder aqui. Então me ajuda, Manuel. Eu acho muito engraçado, né, que a frase sempre começa: olha, os meus amigos estão fazendo, né? Eu tenho que fazer também. E aí o que eu sempre respondo para eles é o seguinte: olha, então se seus amigos falarem que você está com câncer, você está com câncer, ou você vai procurar um profissional para dizer que você precisa disso? Então não é porque os seus amigos têm que você tem a mesma necessidade. Não é porque seus amigos tomam um tipo de remédio todos os dias que você tem a mesma necessidade para o seu negócio. Então eu acho que nesses casos, quando o cliente faz essas perguntas bem loucas para a gente tem que sempre apontar para ele o que os amigos dele não têm como visão. Porque você tem a oportunidade de, inclusive, talvez fazer com que ele influencie os amigos a enxergarem algo acima do que de fato eles estão enxergando. De que não é fácil, não é algo qualquer, não é da forma que eles estão fazendo. E aí esses amigos todos acabam se tornando leads incríveis para você. Então, normalmente eu chamo esse cliente e falo assim: olha, não é porque seus amigos falaram que estão fazendo o que é para você fazer, porque é bom para você. Vamos lá, deixa eu te fazer as perguntas básicas. Por que você quer uma holding? Qual o risco que você tem hoje para abrir uma holding? E por que você quer fazer isso correndo? E por que você está achando que é fácil? Deixa eu entender o que seus amigos te venderam. E aí, quando você entende, você passa para ele que não é fácil assim. E ainda vira para ele e fala: posso conversar com seus amigos? Posso contar? Entendeu? Eu ia falar assim: só quando eu falei que você não é todo mundo. Eu faria o seguinte, já que você quer uma coisa prática, é isso? Eu falaria o seguinte: senta aqui, sentaria na frente dele e ficava encarando ele, mas nos olhos, assim. Já te falaram que se der errado, você vai simplesmente perder tudo que tem? E aí começa a desenrolar, entendeu? Porque realmente hoje a gente bater de frente com o senso comum, né? Existe uma pesquisa fabulosa de Harvard que fala sobre o senso comum. As pessoas, a maioria das pessoas no mundo não dá certo porque entra pelo senso comum. Entendeu? Então, assim, a gente tem que quebrar essa barreira. Todos os dias, quando a gente acorda, tem que pensar nisso. Eu não posso ser comum. Entendeu? Aliás, quem quiser... Posso fazer um jabá ou não? Claro, deve. Aliás, quem quiser fazer perguntas, faz @professor José Miguel no Instagram e passa a me seguir. Se não me segue, eu fico muito feliz com isso. Mas faz as perguntas porque eu respondo. Na realidade, quem me segue aí, quem já acompanha os nossos eventos, quem vai estar hoje no evento? Ótimo. Hoje nós vamos falar sobre 2 autuações da Secretaria da Receita Federal sobre a equiparação hospitalar. A live, né? Fala, professor. A live. Quem nos inscreveu é o Marlon ali, ó. Já somos mais 60. Então, assim, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: enquanto nós compartilharmos conhecimento, enquanto nós nos juntarmos assim fisicamente, enquanto nós entendermos que não somos somente uma manada da internet, nós só temos a crescer. É quase que maçônico. Nós só temos que crescer. Por isso que eu fiz esse jabá. Que lá, tudo que eu produzo, absolutamente tudo que eu produzo, vem de questões de mercado e perguntas. Vocês que me seguem sabem disso, não é isso? Então, agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada, professor José Miguel, professora Manuela, doutor Diogo. E valeu a pena estar aqui hoje, gente? Né? Uma salva de palmas aí para esses 3 profissionais incríveis. O Renato Monsul quer falar uma palavrinha aqui, vamos ver? Obrigado. Bom, gente, primeiro, eu acho que valeu a pena, né? Como é seu nome? Você que fez a última pergunta? Vanessa.
Qual é a sua empresa contábil? PJR. Associada do Sescom? Nós estamos botando dinheiro na minha empresa, você não está botando aqui uma ajuda no Sescom para que nós possamos transformar isso aqui numa festa da contabilidade. Temos o Lucas aqui da associada? Ainda não, fala Lucas. Ainda não, mas vai ser. Então, gente, tá dando para entender a mensagem que eu quis trazer para vocês aqui também? Isso aqui é um poço de sabedoria. Aqui está a mina no... Não tá ou não tá? Estou mentindo? Estou contando história para vocês? Eu investi muitos anos da minha vida aqui no Sescom. Faço um trabalho aqui voluntário, parece que não, mas é voluntário, senhoras e senhores. Altamente voluntário, não nada. Fui diretor, vice-presidente, 2 vezes presidente, vice-presidente do meu amigo, presidente, que eu ajudei a eleger também. Estamos aqui fazendo um trabalho verdadeiramente espírito público, entendeu? Então, quando eu dou a mensagem do associativismo, é uma mensagem verdadeira, senhoras e senhores. A gente tem que botar isso no coração da gente. Eu quero transformar o Sescom num potencial muito maior do que ele tem. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Eu quero trazer essa mensagem para vocês fazerem uma reflexão sobre todo esse conhecimento que vocês... Porque eles também acabaram de entregar esse conhecimento gratuitamente aqui para vocês. Não me cobraram nada também, nenhum deles. Todos são amigos da casa. Entendeu, gente? Vamos dar uma moral para tudo que tem moral. Entendeu? Aqui tem moral. Isso tudo, ó. Alta reputação, isso aqui. Eu também. Aquele ali também. Todos esses diretores que trabalharam comigo durante esse tempo todo. Eu tenho aqui que externar isso para vocês. Eu quero a ajuda de vocês para que nós possamos convencer os outros e dizer, meus amigos, R$1.000 e poucos por ano, pelo amor de Deus, quem diz que é empresário não pode botar R$1.000 e poucos no Sescom, desculpa. Parcelado, né, Sescom? Renato, 12 vezes, né? Então aqui fazendo... 12 vezes suaves, né? Acredite se quiser, gratuitamente o trabalho que eu faço aqui é um trabalho, entendeu? E esse é o verdadeiro espírito público, senhores, que tem que começar em nós tudo que a gente quer ver de melhor nesse mundo. É o que eu fiz aqui, é o que eu faço ali. O Anderson, Jornal do Iguaçu, Paulo, já foi diretor aqui, já trabalhou, já contribuiu, um monte de... Então é isso que a gente tem que fazer, vim pra cá, vou transformar vocês em diretores, presidentes, vice-presidentes. Um dia eu cheguei no Sescom, sabe como é que eu cheguei aqui? Desconfiado, pô, não vou lá não. Sindicato, tá a fim de levar meu dinheiro. Juro, né? Você não tem essa ideia? Pô, vou lá fazer o quê? Pô, me cobrando contribuição fiscal, que isso, vou lá. Eu vim aqui. Aí um dia, de tanta insistência do doutor Hélio Donin, eu vim aqui, vou lá conhecer. E cheguei aqui e conheci essa maravilha de família, de empresários bem-sucedidos, como vocês que estão aqui, porque aqui está a nata da contabilidade, aqui está a nata dos empresários. Eu passo isso para vocês, entendeu? E aqui eu aprendi a evoluir minha empresa, ela cresceu, ela melhorou. Eu tenho grandes amigos, aqui eu construí grandes amigos como Zé Miguel, como Luiz, como Maurício, conheci o doutor Afonso. E aliás, eu quero aqui para dizer para vocês, está aqui, ó, a Elite, a junta comercial está aqui com a gente. Superintendente aqui, ó, de TI, doutor Aldo Ávila. Hoje o nosso presidente interino está representando o presidente da junta comercial, o doutor Afonso Danzimões. Eu convidei, eles vieram aqui, senhores. A contribuição que a gente traz aqui como empresário, para o empresário, quantos aqui já me ligaram aí várias vezes para resolver o problema na junta comercial, no registro civil, que passa sofrendo lá, às vezes uma semana, 2, quando liga para cá, a gente resolve um problema do dia para a noite, não é isso, Afonso? Graças a isso que a gente constrói aqui, senhores, tá bom? Desculpe me alongar um pouquinho. Eu vou... Afonso, quer dar uma palavrinha pela junta comercial? Vai dar uma palavra. Eu agradeço a vocês e conto com vocês, hein, gente? Tá bom? Amém? Amém. Boa tarde, bastante boa tarde a todos aí. Nós vamos prestar aqui desde as 13 horas. Então, o que nós estamos fazendo? Conseguimos uma reunião com a prefeitura, Alvará Ajá. Todos conhecem o problema do Alvará já, né? O que está batendo de reclamação lá e não é nossa.
Entendeu? Se você for, mesmo querendo ir pelo regime, tá, não vai conseguir. E lá pelas tantas ele diz assim, ligue para cá, né? E morreu. Tá? O pessoal direto lá. Nós tínhamos uma reunião agora às 15 horas, conseguimos uma reunião às 15 horas, mas esqueceram do combustível mais uma vez. Não foi à frente. Tudo ok. O Aldo, que me representa lá na parte de tecnologia, só pede o seguinte, me dê as informações para acoplar. Tem um foguete e tem uma nave ali do lado, né? Eu só tenho que acoplar o foguete na nave. Mas não vai, tá? Você fala na parte de TI uma coisa, estou te mandando a relação dos documentos que você tem que mandar e não vai. Tá? Mas nós estamos aí à disposição. O nosso falou que faz um trabalho voluntário, realmente faz. Tá? Às quarta-feiras atendendo lá, até advogado. Terça-feira, até advogado lá, nós temos uma sala especial para o contador, tem uma sala especial lá também para o advogado. Aí ele faz gratuitamente esse sacerdócio aí de atender todos os nossos colegas. Tá bom? Então, uma desculpa de poder ter vindo antes aí, mas vamos ver. Talvez semana que vem, quem sabe, a Ventura entenda. No final da reunião vai aparecer uma lá de paraquedas e falar assim, está faltando gente aqui no Recife. Foi avisada a reunião, já está faltando quase 10 pessoas de TI lá, ainda está faltando gente. Não vai, né? Obrigado, Afonso. Meu querido presidente. Obrigado. Dê uma salva de palmas aqui para o meu presidente. Nosso presidente. Mansu, posso dar só um recado aqui para vocês que eu acabei esquecendo, gente. Sou professora da BSSP e a BSSP ela está abrindo um MBA para holding. Sim. Então, queria deixar aqui para vocês, para quem quiser e tiver interesse, vários profissionais, professores incríveis lá para vocês aperfeiçoarem aí esse lado de vocês, profissional, e entre em contato lá com eles pelo Instagram, que eu tenho certeza que vão atender super bem. Sim, vai ter um sorteio, mas antes do sorteio a gente vai colocar aqui o QR Code da BFSP e um pequeno vídeo sobre o assunto. Agora, para finalizar, a gente vai entregar aqui, né, para o professor José Miguel, para o doutor Diogo Santeso, uma homenagem aqui, né, uma singela homenagem em agradecimento à participação deles nesse evento. E tem a foto oficial, cadê a pista aqui?